pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Talk Mission. Eu sou o Charles Santos e eu estou com os meus amigos Herbert Barbosa e André do Alibe. Herbert, André, como vocês estão? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Feliz em estarmos presentes para mais um episódio. Também muito feliz, animado aí com esse podcast, né? Quero desde já deixar aqui esse abraço para o Charles, para o Herbert, que todas as vezes quando nos reunimos aqui sempre temos um papo muito edificante. E todos aqueles também que vão estar nos assistindo no YouTube e no Spotify. Fica aqui o nosso abraço e continue sempre nos acompanhando. Legal, gente. O podcast Talk Mission é uma mesa redonda sobre temas relacionados à obra missionária, teologia e espiritualidade, de uma forma leve, relevante e intencional. Sente-se à mesa conosco, pois nossa missão é falar e pensar a vida sob a ótica da missão de Deus na história. Eu sou Charles Santos, falo de Beira, Moçambique. Meu amigo Herbert Barbosa fala de Brasília e André do Alibe de São Luís do Maranhão. Nós somos aqui um power trio que está reunido nessa mesa redonda para falar sobre contribuições da reforma protestante para o movimento missionário global. Mas antes, é só uma dica, você pode curtir, você pode clicar no sininho de notificação para receber vídeos novos todas as semanas, terças-feiras, às 10 da manhã, no horário de Brasília, e sempre um episódio novo. E você também pode compartilhar esse conteúdo dando também um like, porque cada like seu, o YouTube, como plataforma, recomenda para mais 5 pessoas. E você vai contribuir, vai nos dar uma moral para que esse podcast chegue a mais pessoas. Também siga as nossas redes sociais, que está na descrição aí na plataforma do YouTube. E também nos acompanhe, se você quer ouvir em outro momento, pode acompanhar também nos seguindo no Spotify. Vamos lá. O tema de hoje está bem relacionado a uma questão da semana, uma questão da atualidade, e nós vamos tratar aqui nesse bate-papo, nessa mesa redonda, nessa troca de ideias, sobre contribuições da reforma protestante para o movimento missionário global. Muito vimos nos últimos dias sobre as celebrações e comemorações do Dia da Reforma Protestante, ainda existe em alguns ambientes evangélicos no Brasil, uma compreensão rasa sobre a reforma, mesmo depois de mais de 500 anos, 506 anos, mas nós vamos tratar sobre esse movimento, o que a reforma trouxe como contribuição, né, para aquilo que surge como uma ação subsequente ou uma ação consequente da reforma, que foi o movimento missionário global, que começa a ganhar forma aí nos séculos seguintes ao início e o desenrolar desse movimento de reforma protestante. Então, eu estou aqui com o Herbert, nós vamos já abrir essa rodada aqui, pensando sobre uma proposição bem interessante, né? As nossas proposições são coletâneas de reflexões que pegamos com internautas e tudo, para trabalhar nossa dinâmica de pauta aqui. Então, a reforma protestante do século XVI foi um avivamento teológico, espiritual e missionário. Vamos começar a ouvir o Herbert, o André, e depois eu concluo. Pensando sobre essa afirmação, podemos concordar com ela? O que vocês podem falar sobre isso? Herbert Barbosa, a palavra é sua. Coisa boa estarmos aqui para falar sobre esse tema com os nobres amigos aqui, o pastor Charles e o pastor André. E esse tema ele é extremamente importante, como você bem disse, e eu quero já iniciar a minha fala aqui concordando absolutamente com tudo nessa frase aqui, nessa afirmação. A reforma protestante do século XVI, de fato, foi um avivamento teológico. Nós entendemos por avivamento tudo aquilo que busca a centralidade da palavra, o desejo pela oração, um desejo por Deus, um desejo de buscar ao Senhor, um desejo de expor essa palavra, e o resultado, em grande massa, advém da pregação desta palavra. Então, nesse contexto, nós conseguimos olhar para a reforma protestante do século XVI
e perceber que tudo isso esteve presente. É um avivamento espiritual, obviamente, né? Eu na brincadeira, quando estou falando de Lutero, por exemplo, com os pré-reformadores de Lutero, quando chega o período de Lutero, eu digo que Deus junta a vontade de comer com a fome, né? A fome com a vontade de comer, porque nós temos Lutero, uma pessoa revoltada com o status quo da igreja, a situação interna na qual a igreja se encontrava, e nós temos, então, uma história que precisava de uma faísca, e Lutero é essa pessoa que se deixa ser instrumento nas mãos de Deus, e será, para junto com um movimento de certa maneira, resistência ao comportamento equivocado da igreja, e assim, portanto, nós temos ali uma transformação espiritual. O que eu digo que avivamento não existe também sem uma mudança cultural, e é o que ocorre na Reforma Protestante. E não dá para pensar a reforma também como um avanço missionário. E aí, Charles, aqui a gente fala bastante, porque o conteúdo ele é muito extenso, né? Quando a gente fala de reforma protestante e missão, muitas pessoas fazem uma crítica aos teólogos reformados por entenderem que eles não são missionários no contexto das missões modernas. Não foram missionários que saíram a pregoar o evangelho perante todos os povos, conforme nós entendemos hoje. Não são os missionários de uma ação evangelizadora extracultural mais intensa. No entanto, nós precisamos entender o que é missão, inclusive para fazer essa crítica. E aí eu gosto muito da definição de missão do Christopher Wright. Ele tem um livro chamado A Missão do Povo de Deus. Ele tem um livro também, A Missão de Deus e a Missão do Povo de Deus. E aí ele diz que missão é tudo aquilo que Deus está fazendo na criação, né? Então, de maneira objetiva e generalizada, missão é tudo aquilo que Deus faz por meio das diversas esferas da realidade. E aí, quando eu olho para a Reforma Protestante, eu vejo um movimento de transformação cultural, religiosa, espiritual, econômica, política, artística. Então, é um movimento que muda a realidade horizontal como um todo. Então, nesse sentido, eu posso dizer também que a Reforma Protestante foi um grande movimento de avivamento missionário, tá? Ainda que sob Lutero pese a afirmação de que ele entendia que essa ideia de ir por todo mundo e pregar o evangelho era uma ideia dos primeiros cristãos da igreja do primeiro século. Mas quando nós olhamos para o trabalho que está sendo feito, é um trabalho de reestruturação, de reorganização doutrinária da igreja local. Então, pensando na Reforma Protestante como início, meio e fim, eu diria, nesse primeiro instante, que a Reforma Protestante, a título de fala introdutória, é, sim, um grande movimento de avivamento missionário. Tá bom? Vou deixar aí a fala agora para o meu amigo André, para também ficar aqui falando muito, né? Sim, é importante concordar com esta afirmação, né, que de fato a Reforma Protestante ela foi um avivamento teológico, espiritual e missionário. Vale lembrar que reforma nos leva a voltar à origem, né, nos mostra de fato o que Jesus ensinou aos seus discípulos. E quando nós vemos Jesus ali diante da grande comissão, ele estabelece uma missão, e a gente percebe no decorrer da história como algumas práticas elas deixaram de ser vividas, e tudo isso precisa, de fato, uma reforma. Nós vemos a igreja, por exemplo, no decorrer da história, ela sofrendo diversas perseguições por Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Marcos Aurélio, Décio, Valeriano, Diocleciano, tantos imperadores, e a tragédia foi quando justamente uniu o Estado junto com a igreja, né, e as heresias começaram a entrar, né, de uma forma camuflada e trazendo um comprometimento em relação à própria identidade da igreja, porque, de certa forma, a perseguição ela não compromete quem é a igreja, porque a igreja estava fundamentada na palavra. Mas a heresia, quando ela entra no meio da igreja, ela compromete aquilo que o Senhor
enviou, né, para os seus discípulos guardarem, né, como um fundamento claro, que é a palavra de Deus. Então a gente percebe que, de fato, o avivamento sobre a igreja, né, começa através da iluminação do povo de Deus através da sua palavra. E o fogo também sobre o coração para transformar isso numa prática, né? De fato, ter luz na mente da sociedade e fogo no coração. Quando a gente percebe a reforma, como foi bem pontuado pelo pastor Herbert, a gente vê que havia todo um contexto ali por trás onde a igreja ela dominava, né? Era um período da Renascença, onde a igreja dominava a ciência, dominava a arte, dominava a literatura e dominava a política. Então, todo esse arcabouço, né, foi importante no período da reforma. Então, a gente vê durante toda essa narrativa história homens que foram levantados, os pré-reformadores, como John Hus, né, John Wycliffe, e mais à frente consumando aí entre os reformadores, né? E isso continua e perpetua. Então, uma frase que é bem interessante do João Calvino e que vale comentar aqui é que a reforma ela é contínua, é sem cessar e continua reformando. Então, a igreja ela precisa no campo missionário, né, ela precisa entender que o avivamento é parte desse princípio de voltar para a palavra do Senhor e entender o que precisa ser reformado. Essa reforma não é um agregado que vai ser colocado sobre a igreja, mas é voltar à origem. Ok, então quando nós percebemos essa afirmação, a reforma protestante do século XVI foi um avivamento teológico, espiritual e missionário, nós precisamos sempre lembrar que ao longo da história Deus tem levantado homens, movimentos, como a própria reforma, para reafirmar o fato insofismável de que a pregação do evangelho através, né, da igreja é um extrato direto do amor redentivo de Deus sendo executado através do seu povo, né, para a sua glória, através da missão no mundo inteiro, em todas as nações. Então, a reforma, ela caminha por essa perspectiva, ela caminha por essa direção, né, por essa orientação, por esse senso de percepção, e ela tem esse aspecto missional, porque eu vou falar mais à frente sobre as críticas que os reformadores receberam ao longo da história. Nós vamos discutir isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, e eu acho que existem algumas críticas, muitas vezes infundadas, outras são desonestas, e outras são ingênuas, talvez por não conhecer a pessoa na qual está criticando todo o background histórico que está por trás da reforma e dos movimentos sequenciais que surgiram e que emanaram da reforma protestante. Então, tem a frase clássica dos reformadores, igreja reformada sempre reformando, isso mostra o movimento dinâmico de aplicação da exposição das escrituras como eixo querigmático, proclamatório para que o evangelho avance no mundo todo, entre todos os povos. Isso nos leva a uma segunda reflexão, uma segunda proposição, que está aí na tela. Como a reforma contribuiu em exemplos práticos em relação à motivação para o serviço e para a missão? Como que a reforma contribuiu em exemplos práticos? Antes de entregar a palavra ao Herbert, eu vou começar respondendo essa questão, mostrando algo que eu achei bem interessante, né? Demonstrando algo. A reforma protestante ela foi tão significativa, tão assim um movimento tão ímpar na história da igreja, que, por exemplo, no século XVI,
o Guido de Brès, autor da Confissão Belga, né, ele apresentou a Confissão Belga justamente como um tratado missionário para fortalecer os crentes lá dos Países Baixos para a evangelização de todas as gentes. Então, isso aí já começa a quebrar um pouco a ideia de que os reformadores não pensavam além fronteiras. Eu vou além da crítica que eu acho que é muitas vezes infundada e muitas vezes até desonesta, para mostrar o desdobramento prático. Por exemplo, Adriano Saravia, 1532 a 1613, enfatizou que a igreja e não o governo tinham um mandato missionário. Então, ele mostra que esse mandato missionário é para a igreja, e não para o Estado. Faz uma crítica na relação, realmente, da igreja imperial e medieval, a igreja católica. Martin Bucer, ele já sonhava com uma igreja que ia pregando o evangelho nos lugares mais remotos do mundo. Há registros dele falando sobre isso, né, nesse movimento pré-reformado. Nós temos também Calvino, que, de forma direta, ele influenciou a vida de Gisbertus Vultius, na Holanda, né, e de forma tão impactante que esse homem de Deus, que é pouco reconhecido no Brasil, mas é até a minha citação bibliográfica é sobre ele, Gisbertus Vultius, o pai, o patrono da missiologia moderna, um neo-calvinista, podemos dizer, ou um calvinista holandês, que surge influenciado por Calvino, e ele traz relevantes contribuições para o movimento missionário. E aí, quando nós pensamos nessas contribuições práticas, vou falar aqui de dados, só para levar o nosso amigo ouvinte, ou nosso amigo que está vendo o vídeo, a pensar sobre isso, antes de cair nesse conto do vigário, das críticas de que a reforma não teve perspectiva ou não teve nenhum tipo de ardor missionário. Antes da reforma, a Bíblia estava disponível a menos de 10 línguas no mundo. Hoje ela encontra-se traduzida e distribuída em mais de 2.500 línguas em todo o mundo. Apesar de ainda existir uma grande missão em relação aos trabalhos de tradução, a reforma impulsionou a ideia de tornar a Bíblia acessível às diversas línguas ao redor do globo, e isso desdobrou nos movimentos de tradução bíblica. Um outro aspecto. Sob a orientação de Calvino, havia 38 oficinas tipográficas naquela altura, né? E ali havia uma reprodução da Bíblia de panfletos apologéticos, evangelísticos, envolvendo mais de 2.000 pessoas no trabalho de impressão e distribuição do material bíblico para países vizinhos, mesmo sob o risco de encarceramento e morte. Então, a gente já percebe que não era algo voltado só para Genebra, apesar de muitas pessoas enfatizarem isso. Um outro aspecto prático é que Calvino promoveu a pregação intencional do evangelho em vários países da Europa e mesmo no Brasil, com os chamados huguenotes. Eu vi lá em São Luís do Maranhão, no museu aí onde o André vive, né, o museu lá do Palácio lá do Governo, e é interessante que tem um quadro lá, uma pintura clássica. Sempre que um colega meu, que é o reitor aí do Seminário da Cristã Evangélica, pastor Mário Rubens, leva alguém a esse museu, ali o guia fala, olha, aqui é a primeira missa em solo aqui do Maranhão, em solo brasileiro, aqui em São Luís, né, no Nordeste, a primeira missa. Na verdade, é um culto ecumênico. O quadro retrata ao contrário. Nós temos um calvinista huguenote, nós temos um padre, nós temos um pajé indígena. É um culto ecumênico acontecendo ali, que é o primeiro culto que ocorre em São Luís do Maranhão. Então, o pastor Mário Rubens sempre corrige os guias, porque ele segue a cartilha do Estado para poder vender a visão predominante, majoritária. Então, a gente percebe isso, que Calvino mandou missionários para essas partes, e ele organizou cerca de 2.000 igrejas e 2.000 escolas confessionais ali na França, enviando cerca de 2.000 missionários naquele período para um país
que tinha cerca de 3 milhões de pessoas naquela altura. Então, a relevância da reforma, ela vai além da Alemanha, vai além da Suíça, ela alcançou proporções e ela foi missional em vários aspectos. Apenas no ano de 1561 foram enviados para a França cerca de 142 missionários genebrinos. Então, falar que Calvino não contribuiu, apesar de ele estar pensando mais aspectos eclesiológicos no ponto de vista doutrinário, de poder solidificar o retorno da igreja às escrituras, né, o solo escritura, mas esse solo escritura, ele também é traduzido de forma prática em uma ação missional. Diga aí, Herbert. Depois de tudo que foi dito aqui, de maneira bem pontuada, né, fica muito desafiador até a gente falar também, mas o que é que acontece? A gente precisa olhar para a reforma e entender que a reforma teve 3 aspectos interessantes. Tradução da Bíblia, né, para a língua do povo, a possibilidade da leitura por todos da tradução da Bíblia sendo feita em sua própria língua e a distribuição desta Bíblia para todos os povos. Então, nós temos os pré-reformadores, por exemplo, antes da Bíblia ser traduzida para o alemão por Lutero, os lollardos já traduzia ela para o inglês, tá? Então, a gente precisa entender que, como abordamos que a missão ela vai para além do aspecto apenas da atividade evangelizadora, nós sabemos que, para os reformadores e para nós, a missão ela começa com o querigma, né, com a pregação da palavra. A missão ela é querigmática em primeiro aspecto, ainda que ela assuma depois um teor diaconal, martírico e coinônico, mas ela começa como a pregação da palavra. Então, por todos esses movimentos que o pastor Charles falou, a reforma é um forte difusor da palavra de Deus, da pregação das Escrituras. Tanto a primeira geração de reformadores como a segunda. Primeira geração com Martinho Lutero e Philippe Melanchthon, nós temos ali a Escritura voltando ao cenário público novamente, como um ponto de discussão. A reforma protestante nada mais é do que uma discussão acadêmica, inicialmente falando. É o estabelecimento da Escritura como um documento de fé pautado na Bíblia e o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, com o estabelecimento do sacerdócio universal de todos os crentes, nós temos novamente a responsabilidade de todos os crentes pregarem a palavra, viverem a palavra e anunciarem esta palavra. Então, começa onde a renascença, como disse bem aqui o pastor André, onde o movimento de renascença começa, que é uma forma de se ver livre das amarras da igreja. O renascentismo, ele busca os filósofos clássicos da filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates. O protestante, no caso Martinho Lutero, volta os seus olhos para a igreja primitiva. E é olhando para a igreja primitiva que essa igreja ela avança paulatinamente de maneira pragmática também, através da pregação da Escritura e trazendo a Escritura para o centro de discussão acadêmica. Tá? Então, nós temos um movimento que já começa missionário dentro da própria academia, em termos práticos. Numa segunda geração de reformadores, como bem foi dito, João Calvino é quem envia em 1610 protestantes para o Brasil. Então, nós temos o transpor de barreiras. Nós temos, no segundo episódio, foi no primeiro, agora não estou lembrado, nós falamos sobre missão integral. Alguns proponentes da missão integral dizem que a sua base de origem é a reforma protestante. E é no meio das igrejas reformadas que nós temos um impulso, de alguma maneira, de se desdobrar para uma vida mais prática. Perceba, nos avivamentos missionários que teremos mais à frente, uma base reformada dentro delas também, tá? Que está próximo das Escrituras, mas que precisa avançar um pouquinho mais. Nós temos vários movimentos que são oriundos da reforma,
de certa maneira, ou das igrejas reformadas. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar numa ação prática sendo desenvolvida na tradução da Bíblia, tá? Para vários povos, várias línguas. Nós temos a distribuição dessa palavra para outras pessoas. Nós temos a escritura invadindo todas as esferas sociais, e eu vejo como contribuição missionária prática. A mudança, por exemplo, da economia, que deixa de observar somente a agricultura e passa agora a ter o que a gente chama do mercantilismo na Europa Ocidental, isso é promovido pela reforma protestante. Inclusive, Max Weber ele vai olhar isso e vai fazer uma análise da ética protestante e o espírito capitalista. Lógico que ele vai ter uma crítica, mas é algo que está sendo solapado na Europa Ocidental, a burguesia, pelo movimento de reforma protestante. A maneira de se afastar da usura, mas usar a economia de maneira positiva para fazer as pessoas saírem da pobreza. João Calvino fazia isso muito bem na Suíça. Então, eu estou olhando uma ação missional que vai para além da atividade missionária evangelística. Tá? Nós temos uma descentralização, uma mudança política na Europa. Países que eram consagradamente católicos, depois do movimento de reforma protestante, esses países, através do princípio eius cuius religiosus, eles passam agora a declaradamente serem protestantes, acertadamente na sua doutrina cristã, e muda a sua política. Ou seja, estou falando Suíça, estou falando os Países Baixos, estou falando Holanda, estou falando Inglaterra, tá? Então, temos países aqui que são inteiramente impactados pelo movimento de reforma e a Escócia também, e que naturalmente é oriundo de uma ação missionária, evangelizadora, com a preocupação de ocupação de várias esferas da realidade, a qual João Calvino chamava de uma igreja peregrina. Tá? Vou ficar só por aqui. Interessante destacar tudo isso, porque uma das principais contribuições da reforma protestante é a ênfase nas escrituras sagradas, né? O sacerdócio de todos os crentes, o foco na evangelização e na pregação, a tradução de Bíblia e alfabetização. E a gente percebe que, em todo o tempo, a igreja ela não queria com que o povo, de certa forma, tivesse a compreensão daquilo que estava sendo anunciado. Então, a gente vê essa transição da igreja medieval para a igreja católica romana, o prejuízo que foi, né, da perseguição para a conveniência. E a gente vê que muitas práticas começaram a entrar dentro da igreja, e o povo, por não ter compreensão, aquelas autoridades eclesiásticas começaram a conduzir da forma como lhe agradava. No período de Lutero, e vale destacar isso, é que o Papa Leão X, ele recebe o desafio, né, e ele é comissionado a construir a maior basílica, né, de São Pedro, né? Então, a gente vê que não havia os recursos ali para fazer aquela suntuosa construção. Então, o que ele requer? Né? Ele chama o frade, né, dominicano Tetzel, e ele começa a extorquir as pessoas, né, através das indulgências. E aí a gente vê os argumentos, né, da qual trazia que, olha, sua filha, sua mãe, seu tio, seu primo, não foi nem tão bom e nem tão mal. Então, por isso, eles estão no local chamado purgatório. Então, se você realmente quer dar a possibilidade dessa pessoa conhecer a Deus e de estar no lugar melhor, então você tem que ofertar. Então, as pessoas ofertavam por hora, ofertavam por dias, por semana, ofertavam para a pessoa permanecer permanentemente no céu, e Tetzel, ele trazia o seguinte argumento, que no momento que a moeda caísse no gasofilácio, essa vida iria ter um encontro com Deus. Então a gente vê como o engano ele norteou a sociedade daquela época, né? E como a igreja romana
ela fez uso disso para seu bom fruto. E a gente vê como a reforma foi importante para trazer iluminação ao entendimento das pessoas, para que as pessoas pudessem ver em quantas trevas realmente elas estavam. Então, a gente percebe como é importante a reforma e como foi necessário que a palavra ela fosse proclamada e chegasse a todos. A gente vê a Bíblia sendo traduzida ali para o alemão, e assim a gente vê essa iniciativa também motivando muitos outros missionários a continuar fazendo o trabalho das Bíblias, né, das traduções, e isso é um bem precioso que nós precisamos carregar constantemente. Ok. Uma outra proposição que queríamos lançar aqui em tela é a seguinte: existe alguma parcela de verdade na crítica de alguns sobre os reformadores não terem uma visão missionária robusta? Bom, é algo que vai parecer redundante com uma outra proposição que vamos ter mais à frente, mas ela vai ser mais específica. Eu vou começar respondendo, dizendo que, de forma bem uníssona, não. Não existe nenhuma parcela de verdade nessa crítica. É desonesto você, 506 anos depois, com todo o amparato histórico que a gente tem, querer usar uma régua para medir algo fora de um contexto, sem considerar alguns aspectos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que entender sempre o que estava acontecendo como background, como pano de fundo histórico naquele momento, os recursos que aqueles personagens, aquelas pessoas, aquelas personalidades tinham disponíveis e qual a ênfase que permeavam ali a sua zona de atuação naquele momento, a sua esfera de atuação. Então, assim, as pessoas falam, mas o Calvino faz um tratado teológico em forma de sistemática, que é basicamente o que a gente consegue perceber nas institutas. Já as pessoas falam, mas o Lutero não fez, ele fez as 95 teses. Lutero foi bem perseguido. Então, o ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente de hostilidade, não era um ambiente onde a primeira missão deles não era focar naquilo que para eles era óbvio. Tanto é que Calvino, como eu citei exemplos aqui, pode fazer isso de uma forma mais intencional do que o próprio Lutero. Lutero teve que se esconder para preservar a vida. Houve vários cenários na vida de Lutero, foi bem diferente. Então, ele acendeu a pólvora do movimento, Lutero. Mas nós podemos dizer que Calvino organizou no campo das ideias esse movimento intelectual, esse movimento cultural, esse movimento que também afetou política e economia, e esse movimento que trouxe para a evidência a luz da palavra. Então, eu acho que toda crítica que coloca os reformadores, sim, pessoas com uma visão missionária, elas são desmedidas e até porque não respeitam aquilo que nós chamamos de abismo temporal. O movimento missionário moderno, como se entende, ele surge posterior à reforma. Então, não tinha como, naquele momento da reforma, eles terem uma visão tão elaborada, missiologicamente falando, de missões, de pregação, dentro daquilo que a gente conhece hoje como missão transcultural, nos dias em que eles vivenciaram. É claro que eles entendiam que o evangelho precisava se espalhar, que a palavra de Deus precisava estar na língua do povo, acessível a todas as pessoas, para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de ouvir a fé, né, através da pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu fico por aqui. Herbert? Eu subscrevo isso que você colocou, né? A gente chama isso de anacronismo, né? Você querer analisar uma questão do presente, do passado com os valores do presente, né? A gente precisa ter essa clara noção e percepção. E soma a isso que a visão missionária, ela
sofre alteração ao longo dos tempos, né? Se você vê nos primeiros séculos da história da igreja, você tem uma missão, a estratégia missionária das missões romanas, que tem a sua característica, que pauta a igreja medieval, como disse o pastor André aqui. Quando surgimos no período da Reforma, você tem uma percepção de cumprir a missão, e posteriormente nós temos a missão estabelecido muito numa grande contribuição ali do William Carey, né, que é conhecido como o pai das missões modernas. Ele leva muito a fama também, embora é de um colegiado de missionários. Mas nós precisamos entender nesse contexto que a visão missiológica ela assume conotações práticas diferentes, e com isso não me dá a legitimidade de olhar para o movimento reformado e dizer que não houve missão. É tanto que um dos livros que eu vou colocar aqui mais ao final como indicação bibliográfica é um dos livros organizados por Christopher Wright, no qual o título do livro é Reformado quer dizer missional. Porque aí já vai se trabalhar a ideia de uma igreja missional, né? O que é uma igreja missional? Então, essa identidade de igreja voltada na missão. E com isso mostra que a reforma protestante preenche todas as lacunas de uma percepção missionária moderna, ainda que não tenhamos com forte ênfase a ideia, por exemplo, inicial de um processo de colonização, né? Que alguns críticos da antropologia missionária ou cultural vai ter também como não sendo o método mais assertivo de fazer a missão. E se a gente coloca dentro desse contexto, nós vamos criticar também o movimento puritano, que descobre a Nova Inglaterra e funda os Estados Unidos da América, né, fazendo uma crítica missiológica mais aprofundada. Eu discordo que a colonização seja um meio adequado de fazer missão, mas foi o que aconteceu do século XVIII para o século XX de maneira muito intensa. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não existe uma parcela de verdade na percepção de que os reformadores não tenham visão missionária. Tá? Isso cai por terra, isso é fruto de uma mente que não conhece o pano de fundo missiológico como um todo, não conhece os ditames missionários bíblico-teológico e quanto às suas estratégias. O que tem é diferença de estratégia e o que tem é percepção dada ao seu tempo. Então, eu não posso querer cobrar dos reformadores uma questão que vai ser melhor discutida com base nos estudos deles, por exemplo, lá no século XVIII, lá no século XIX, entende? Quando começa a surgir de maneira intensa as agências missionárias, quando começa a existir as missões que são como missão ao interior da China, da África, as Índias Ocidentais e etc. Tá bom? Então, eu acho que não tem fundo de verdade aqui, não. E definir visão missionária robusta ou ampla é importante entendê-la num contexto em que ela é aplicada ao seu tempo. Os reformadores estavam respondendo a uma demanda do seu tempo com a percepção de missão que eles tinham. Importante destacar. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ok. Tá baixo, mas... Oi, André, nós estamos ouvindo. Então deixa eu... Agora, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. É importante destacar, e tudo isso que vocês colocaram foi muito cirúrgico e pontual, né, a respeito sobre o papel do reformador na história. Mas é sempre bom destacar que no decorrer da história sempre houve um desdobramento e houve um progresso em relação ao abraçar, de fato, a obra missionária, né, a visão missionária. Então, nós vemos eles agindo como reformadores e também missionários no local onde estavam, e que também serviram de inspiração para muitos outros
reformadores que vieram com o passar dos anos. E esses reformadores, né, tiveram essa compreensão missionária e, com isso, fazendo com que a igreja, de certa forma, entendesse a necessidade da reforma contínua. E quando a gente vê alguns movimentos, por exemplo, em universidades, como a Universidade de Oxford, que teve um papel extremamente importante, né, de proclamar o evangelho, de voltar para as escrituras, de estruturar a doutrina de forma que as pessoas pudessem compreender, e até colocando a questão de Calvino quanto às institutas, o papel de Calvino foi tão importante quanto de Lutero, porque ele sistematizou as doutrinas, e digo até que foi a primeira sistemática, né? A teontologia, a eclesiologia, a pneumatologia, a cristologia, e que é importante para que a igreja possa se nutrir e continuar prosseguindo na caminhada da fé. Então, cada um com a sua habilidade e, de fato, somando forças para que o reino de Deus seja anunciado até os confins da terra. Então, quando a gente vê Oxford também tendo esse papel de organizar e também de promover envio de missionários, é algo extremamente importante. Agora, mais recente, que até foi pauta também de debates anteriores, né, sobre o Pacto de Lausanne, né, que vem justamente para refletir sobre aquilo que é elementar, sobre a proclamação do Evangelho, né, sobre aquilo que devemos anunciar. E, de certa forma, até na obra missionária precisamos refletir, porque em muitos momentos na história a gente vê que o evangelho que estava sendo proclamado era um evangelho cultural, era um evangelho onde eu pertenço a tal nação e eu vou para uma outra nação, e em vez de comunicar a palavra, eu comunico a minha cultura. Então, isso acaba fugindo do propósito de fato de Deus, e voltar a reexaminar aquilo que está sendo comunicado, reformando, é extremamente essencial. Então, olhar para a reforma, a gente percebe que Lutero, nas suas 95 teses, ele não foi muito claro em todos os pontos, né? Mas Calvino, ele já começa a estruturar, né, organizar. E assim, com o passar do tempo, as coisas elas ficam de forma mais clara, né, para a igreja, entendendo o seu papel, entendendo qual a identidade da igreja, e de certa forma, vendo a necessidade de constantemente sempre avaliar e fazer a reforma, né? Então, por isso que precisa ser algo contínuo, como foi bem falado pelo pastor Charles, sobre ter esse pensamento reformado, né? Até um material que eu vou fazer a indicação, né, que é o que é uma igreja saudável, né? Ele vai justamente nos trazer essa reflexão, porque em nossos dias as pessoas elas têm saído do trilho da palavra, elas têm procurado outras fontes bibliográficas e colocado acima da palavra de Deus. A gente vê hoje uma teologia liberal que ela acaba utilizando de um método crítico literário, né, e coloca em questão, em dúvida, aquilo que a palavra de Deus professa. A gente vê uma igreja inclusiva dentro de uma teologia que tem sido propagada em tantos lugares. A gente vê tantas deformações, né, através do evangelho, e a reforma ela é essencial para que a gente perceba qual é a mensagem, qual é a missão, qual é a identidade da igreja, aquilo que realmente nós precisamos fazer. Então, é extremamente importante, como reformadores e como missionários, como homens de Deus, a gente olhar para a história e saber aquilo que Deus está nos confiando, sempre voltando para as Escrituras e para a doutrina dos apóstolos. Ok, André, obrigado. Mais uma questão aqui para caminharmos já para a parte final do podcast. É a seguinte: a reforma protestante do século XVI foi acusada de não envolver a evangelização dos povos não cristãos.
principalmente aqueles do chamado Novo Mundo. Como podemos responder essa questão? Bom, essa proposição aqui, ela tem um ar de especificidade, mas ela já foi meio pontuada aqui, né? A questão de a reforma, os reformadores serem acusados além fronteiras, né? Além fronteiras no seu contexto de pregação do evangelho todo. Eu acho que as duas questões anteriores nós falamos muito sobre isso, tanto na minha fala de colocar a questão aí do que foi extrato direto ali da reforma genebrina, por exemplo, com Calvino, tanto no envio de missionários. A gente sabe que algumas contribuições da reforma estão ligadas também com a propagação do evangelho, que foi a criação da imprensa, por exemplo, e o desenvolver do conceito de escola pública também. Então, a igreja, de certa forma, estava cumprindo a sua missão em esferas das sociedades que dão uma amplitude ao conceito, melhor dizendo, de missionalidade. Então, essa questão rasa, porque ela passa por essa lente onde a reforma ela impactou não tão somente a exposição e a proclamação do evangelho de forma cristalina, mas a aplicação disso naquilo que é considerado por alguns proponentes como as esferas, né, de influência da sociedade, ou as áreas de influência da sociedade. Então, ela impactou cultura, ela comunicou o evangelho de forma prática, missional, para cultura, política, economia. Então, ela foi evangelizadora na sua ação também. Herbert. Então, ela de fato é evangelizadora na sua ação e envolve povos, tá? A pergunta é, a Reforma Protestante do século XVI foi acusada de não envolver a evangelização dos povos não cristãos, principalmente aqueles chamados do Novo Mundo, né? Não é uma afirmação necessariamente 100% assertiva, porque ela envolve pessoas que, em outras nações, elas vão sendo transformadas e impactadas pela pregação das Escrituras, pela pregação do Evangelho. No Novo Mundo, nós temos, inclusive, a percepção de países que são, de certa forma, impactados pelo movimento de reforma e que já é por si uma notoriedade de que a reforma protestante está transformando pessoas de outras culturas, né? Então, se você tem... E aí a gente precisa definir o que é o Novo Mundo aqui, né? Não sei se a gente consegue delinear muito bem, mas nós temos a partir de qual período é o Novo Mundo? Porque você tem as Índias Ocidentais, que é antigo, mas com o alcance do cristianismo, tanto pelos reformadores, como um pouquinho mais à frente, os movimentos que são movimentos influenciados pelo período da reforma também, que não deixa de ser. Nós temos ali o movimento moraviano, que, em certa medida, ainda olha para o movimento de reforma e vem de uma igreja reformada, querendo ou não. E impacta os moradores das Índias Ocidentais. Nós temos a própria Inglaterra, a Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América. Nós temos, nesse mesmo contexto, a Oceania e a América do Sul. Então, de certa maneira, se eu informo que, como fruto da reforma protestante, João Calvino envia os hugonotes para o Brasil em 1610, né? Então, nós temos, sim, um envolvimento direto, objetivo e ativo. Então, há, nesse contexto, que a gente precisa entender, a questão de ondas ou fases em que este evangelho começa a chegar, né? dentro desse contexto do que seria o Novo Mundo. Então, enfim, de maneira a ser mais objetivo, eu não vejo também como assertividade a afirmação, tá?
mas vejo muito pelo contrário uma ação, só que respeitando aqueles limites da percepção missionária ou da visão missionária que se tem ao tempo. É claro que a gente olha para a história, justamente para esse período, a gente vai recordar que o primeiro mundo, no caso, né, ele sempre foi uma mobilização em relação a descobertas, né, e esse é um período marcado pela expansão marítima. E aquilo que foi destacado logo no começo a respeito do Brasil em relação a São Luís do Maranhão, né, que foi até pontuado pelo pastor Charles, né, e também no Rio de Janeiro, era conhecido como a França Ártico e França Equinocial, né, então os huguenotes vieram, né, nesse contexto e evangelizaram. Então a gente percebe que nesse período houve uma mobilização missionária, né, então através dos morávios, como foi bem pontuado pelo pastor Herbert, e a gente vê também essa expansão não acontecendo só lá, mas acontecendo em outros lugares, né, outras nações, na Índia e tantos outros. Então, fica claro, né, que, de fato, a reforma protestante, ela culminou para a expansão e para o cumprimento do ID, né, então, é bom pontuarmos, né, que quando a gente vê as solas que são ali defendidas, né, por as solas defendidas ali por Lutero, nós vemos que, de fato, havia ali no coração dos reformadores, de modo geral, a necessidade de voltarmos também para a prática missionária. Então, e de levar com que todas as pessoas viessem conhecer as boas novas de Cristo. Então, o foco, o sacerdócio de todos os crentes, a ênfase nas escrituras, né, que aí parte para a questão do sola escritura. Então, essa foi uma das principais ênfases, e isso não só ao mundo que era conhecido a partir de então, mas a todos aqueles que, de fato, estavam englobados até na expansão marítima, né? A gente vê o que aconteceu com os colonizadores, né, com o que eles faziam, e de fato, eles também trouxeram a sua bagagem de influência também naquilo que eles criam. Só pontuando aqui, viu, Charles? Ok, gente. Para finalizar a nossa fala nesse podcast de hoje, temos aqui já um bom tempo aqui tratando sobre essa temática que é tão gostosa de falar. Eu queria que vocês, de forma objetiva, comentassem essa sentença aqui, essa afirmação. Nossa herança missionária também foi uma conquista da reforma protestante. Pode começar, Herbert. O que você acha dessa sentença aí? Nossa herança missionária também foi uma conquista da reforma protestante. Vamos lá. Eu diria que inicialmente ela é presunçosa, né? Por que inicialmente ela é presunçosa? Porque a reforma protestante ela é fruto da missão que já vem ocorrendo, interna e externa, tá? Então, quando a gente diz nossa herança missionária também foi uma conquista da reforma, por mais que inicialmente queira colocar a reforma como participante de uma conquista, ela ocorre por causa disso, tá? A verdadeira missão, e vou lhe ser sincero, viu? Eu nem sei de quem é a frase, tá? Mas eu pontuo com cuidado desse momento. Eu sei que pode ter várias outras conotações de querer incluir a reforma, mas o que eu quero dizer é, a reforma ela acontece por um zelo, por um desejo, por uma providência divina em ajustar a igreja publicamente. E quando ela vem com aquela força que nada pode segurar, que é a força do evangelho, da palavra, que é o poder de Deus, né? Então, Paulo diz em Romanos que não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder
de Deus. A reforma protestante é uma consequência de uma força avassaladora da missão que já vem impactando toda a Europa, tá? Então, ela não é apenas uma herança ou não é apenas uma conquista da reforma, ela é a prática da reforma, que por meio da reforma toma outras conotações, outras percepções e se estende, tá? Se estende. Então, primeiramente eu faço essa observação. E lógico que quando, em pleno século XXI, nós olhamos para uma herança missionária, a herança missionária, ela é a ação da igreja primitiva, que é redescoberta ou voltada na reforma e que serve para nós hoje no cumprimento da missão. Então, o meu comentário sobre essa fala é nesse contexto, tá? Porque nós percebemos a contribuição ali. Pelo menos essa é a forma que eu estou conseguindo enxergar do lado de cá, tá? Se de repente se dissesse assim, a força missionária também foi a herança missionária ou a atividade missionária também é uma ação da reforma protestante, aí eu acho que ficaria melhor, mas não significa dizer que eles também não conquistaram passos para além, né? A reforma protestante, ela é, na minha percepção, um dos maiores movimentos um dos maiores movimentos missionários. Por quê? Porque, como missão, ela promove uma mudança em várias esferas da realidade, cultural, política, econômica, geográfica, tá? Religiosa. Então, se isso não for missão, eu não sei o que é mais. E aí eu trago uma frase de Abraham Kuyper, né, quando ele diz que não há nenhum só centímetro de uma polegada quadrada do universo do qual Cristo não diga é meu. Então, é nesse sentido que eu estou enxergando essa frase, tá? Posso estar olhando com um viés muito distante daquilo que o autor da frase quis dizer, né? Mas ainda passando agora uma análise, se esse foi o entendimento do autor, nós podemos ainda que, de alguma maneira, entender que também é participação da reforma. Acredito que a reforma protestante ela contribuiu muito, né, em relação à obra missionária, né? Foi extremamente importante. E hoje a gente precisa voltar a essa reflexão, porque quando a gente olha para a Escócia de John Knox, quando a gente olha para a Inglaterra de William Carey, George Whitefield, Spurgeon, John Wesley, a gente vê como essas nações que enviaram tantos missionários se encontram hoje, né? Se, de certa forma, nós percebemos que a reforma ela foi importante para impactar, para trazer entendimento, né, sobre a ênfase sobre as escrituras, né, sobre o sacerdócio de todos os crentes, nós percebemos também que ela precisa ser contínua, porque quando olhamos essas nações que foram tão importantes como a Alemanha, a gente vê países que hoje já vivem uma era que já é chamada de pós-cristã, onde pessoas, elas veem as igrejas apenas como museus e, por vezes, alguns locais até para outras utilidades públicas. Então, isso deve nos levar sempre a essa reflexão. A gente vê hoje, por exemplo, na Inglaterra, quem é o patrono lá entre os ateus é o Richard Dawkins. E como um país que foi tão proeminente em relação à obra da evangelização, pessoas que foram tão importantes entre os pós-reformadores, é um país que hoje está devastado pelo ateísmo. E isso também deve nos levar a essa mesma reflexão sobre o Brasil, porque a gente já percebe esse liberalismo, a gente percebe uma igreja que muitas vezes acaba sendo sincrética, mística, e de certa forma, na obra missionária nós precisamos ter essa percepção, porque quando nós colocamos a Bíblia como
como declaração, como regra de fé e prática de nossas vidas, e fazemos essa análise, essa interpretação histórica, gramatical, de forma coerente, né, entendendo os contextos, né, o contexto da qual as escrituras que nós lemos deve se aplicar para o contexto que o missionário ele está inserido. Então, qual é o contexto que o missionário se encontra? Tanto na África, na Índia, na Ásia, na Europa, como é que ele deve influenciar e como ele deve continuar a sua missão. Então, a reforma protestante, ela deve nos levar a essa reflexão. É uma herança, né, eu acredito, né, credibilizo essa afirmação e considero que, de fato, precisamos dar continuidade nessa reforma, entendendo que estamos inseridos em um mundo que muitas vezes as heresias, as ideologias vão querer permear no meio no meio das igrejas, e é extremamente importante nós continuarmos na missão e continuarmos reformando. Ok, gente. Bom, isso aí foi uma provocação mesmo, para a gente falar e pensar um pouco. Eu costumo dizer, olhando para essa afirmação, nossa herança missionária também foi uma conquista da Reforma Protestante. Eu penso isso aí da seguinte forma: nossa herança missionária ela está ancorada em tudo aquilo que a Missio Dei representa para a igreja, tudo aquilo que a missão de Deus representa para a igreja, revelada na Escritura e na história da interação de Deus com a criação. A Reforma Protestante é apenas uma ferramenta que Deus utilizou como movimento da história, faz parte da nossa herança missionária. Ela é uma parte, como o professor Herbert falou aí, é uma parte desse legado que já vem. Eu não posso desprezar as missões paulinas, eu não posso desprezar a missão de Deus, o Missio Dei, na revelação veterotestamentária, eu não posso desprezar tudo aquilo que aconteceu no período da patrologia, né, dos movimentos de perseguição ao longo da história e de missionalidade. Então, a reforma, por si só, ela não é a nossa herança. Ela contribuiu, foi uma ferramenta, faz parte da herança missionária da igreja e ajudou naquilo que nós chamamos de movimento missionário moderno. Quando o William Carrick ganha essa notoriedade, é considerado aquele que é o patrono do movimento missionário moderno, e outros, né, fôssemos citar aqui, outros ganham relevância também, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer nesse contexto. Então, é algo interessante. Nós queríamos aqui tecer, nessa semana de reforma, um comentário nessa área que muitas vezes é esquecida, e eu queria, nesse momento aqui, deixar espaço para agradecimentos, agradecer o Herbert e o André por mais uma vez estarmos juntos aqui nesse projeto, né, o podcast Talk Mission, e abrir espaço para o Herbert vender o seu peixe, divulgar lá os cursos, né, do nosso parceiro, Instituto de Martin Lloyd Jones, está aí na tela. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em mais um episódio desse podcast. E quero com muita alegria partilhar para vocês o Instituto Martin Lloyd Jones. Nós estamos aqui em Brasília ofertando o curso EAD, 100% EAD, onde você pode fazer esse curso do conforto do seu lar. E lembrando que o Instituto Martin Lloyd Jones tem curso de capacitação com curta duração de 6 meses e um curso de formação em teologia chamado, então, Teologia Pura e Simples, tá? Um curso com formação de 2 anos e meio, um curso completo, 100% EAD também, aulas ao vivo, mentoria, tutoria. Vocês têm tudo isso à disposição no Instituto Martin Lloyd Jones. E com um voucher de desconto para quem é participante aqui do podcast Talk Mission. É só procurar a nossa secretaria e informar que você faz parte aqui do Talk Mission, assiste assiduamente no nosso podcast
e você obterá um desconto aí que vai facilitar o seu ingresso, tá bom, no Instituto. Então vem conosco, vem aprender mais, temos um corpo docente com mais de 25 professores especialistas, mestres e doutores na área de teologia, e com ampla experiência na missiologia também, como o professor Charles, que aqui está conosco. Então, convido vocês, que Deus abençoe vocês, e aguardamos cada um aqui no Instituto Martin Lloyd Jones. Tá certo. E você que deseja apoiar esse projeto aqui do Talk Mission, é uma iniciativa, tudo isso aqui tem custo, né, com a pessoa que cuida da questão das artes, tem custo com software que a gente usa tanto para edição como para a produção e gravação. Então, você pode estar abençoando aí para que esse podcast continue e chegue a mais pessoas, esse conteúdo, através de uma doação via Pix, que está também aí nos comentários na plataforma do YouTube, né, na descrição do vídeo. E se você deseja conhecer mais sobre o meu trabalho missionário com a minha família aqui em Moçambique, você pode ser um apoiador do nosso ministério. É só acessar o site charlesonline.com.br e lá tem todas as dicas, fotos, informações sobre aquilo que fazemos em Moçambique e como ser um apoiador. Eu costumo dizer que missionário não vive de likes e elogios. Missionário, ele vive de uma ação conjunta da igreja local, que entende o seu papel na missão de Deus no mundo e que caminha junto com o missionário nos seus desafios, aflições e nos seus triunfos no campo missionário. E tudo isso para a glória de Deus. Então, acesse lá o nosso site, apoie o nosso trabalho missionário aqui em Moçambique e seja esse canal de suporte, esse canal da graça de Deus, da generosidade de Deus sobre esse povo tão amado que é o povo moçambicano nessa parte do mundo aqui. E se você quiser nos visitar, é só me procurar em off para saber como fazer uma viagem missionária de curto prazo aqui para Moçambique, está entendendo melhor a obra missionária nesse contexto. Herbert, André, que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, na próxima gravação do Talk Mission. E esse vídeo está chegando aí para você nas nossas plataformas. Divulgue, compartilhe e estamos juntos. Que Deus abençoe.